O Roberto é o palestrante, eu vou fazer a mediação, a Rosângela vai fazer a audiodescrição e você e o Felipe vão fazer a interpretação de Libras. Mas vai entrar uma galera aí daqui a pouco. Ok. Boa noite. Entendi. Os recadinhos são bem simples, na verdade. É mais voltado para o Roberto, né? Você vai ser a mediadora, então você também. São 3 coisas. Só a gente ter o cuidado aqui, vai ser tranquilo, porque é um palestrante só, mas só ter cuidado de não sobrepor o turno de fala, para não perder informação na transmissão. Procurar falar no ritmo normal, só se tiver um ritmo natural de fala muito acelerado, que a gente pede para dar uma seguradinha, diminuir. Se for ler alguma coisa também, prestar atenção nessa questão do ritmo, porque normalmente quando a gente lê, a gente acelera sem perceber. Maravilha. E o terceiro e última questão é só se for falar siglas ou nomes de instituições em seguida, em sequência, a gente pede para falar mais devagar, porque aí nós precisamos soletrar, tá bom? Maravilha. Então são só esses recadinhos, pessoal. Obrigada. Obrigada. Jimenez, você quer tentar abrir seus slides e, Felipe, aí? Vamos trocar de 20 em 20 minutos. Desculpa. Só mais uma coisa. Eu e o Felipe vamos alternar de 20 em 20 minutos. A gente avisa no chat para poder lembrar, tá bem? Tá joia. Luan, boa noite, Luan. Tá dizendo que eu não posso ser participante. Ah, é? Pode para compartilhar. Então, peraí que eu vou te colocar como rosto da tela. Algumas pessoas entram sem silenciar o áudio, mas eu tô pedindo para todo mundo silenciar, tá? Pronto, agora você é o host da tela. Visualizam? Sim? Tranquilo? Não. Não começou. Agora sim. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Já tá aparecendo. Eu vou ver aqui. Aí. Deixa eu ver. Isso. A primeira. Isso aí. É bom que tá de um jeito que eu consigo ver vocês, porque às vezes eu uso o Zoom e eu não consigo ver o rosto das pessoas que estão acompanhando. Ah, E é eu ruim, imagino. muito sozinho. Aí eu fico perguntando se tá ouvindo, se tá, né? Essa é a parte boa da gente pagar o Zoom, porque a gente teve que fazer uma conta institucional, né? E aí, Lu? E Luan, tudo Amanhã eu bem? trabalho normal, à noite eu embarco para Brasília e depois na quinta noite eu volto para São Paulo. Ó, o pessoal tá mandando aqui no grupo que tá quase entrando, tá? Então já já a galera começa a entrar aí. Mais uns minutinhos eu já volto. Ô, Roberto, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. No slide 12, tem um gráfico no meio que eu não consegui entender. Deixa eu ver, no 12. Deixa eu ver. Não. Esse paradigma médico aqui, você vai explicar isso?
Na verdade, aí é para ilustrar o paradigma médico, ali é a descrição genética da trissomia 21, do cromossomo 21. Para mostrar o momento da história onde o que se enfatizava em se tratando de pessoas com deficiência. Um primeiro momento, o sacrifício, depois um outro momento, que pensamento que permeou, e depois, hoje, a ideia de complexidade. É isso que eu vou discutir um pouco aí nesse slide. Tá certo. Tá bom, então. Eu imagino que Então, nada que está... vai acrescentar, eu diria, para quem estiver enxergando, mas não vai comprometer o entendimento de quem não é vidente. tá. Acho que Essa imagem da passar esquerda, devagar. de qualquer jeito eu descrevo. Isso. Essa da direita também, e essa do meio aí é o que é? A trissomia do cromossomo 21? Na verdade, é uma representação esquemática da trissomia do cromossomo 21, que Tá é certo. a configuração genética da síndrome de Down, por exemplo. Uhum. Tá. Tá bom. Obrigada. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Janaína. Natália, Oi. só um aviso. Quem tiver pelo celular, porque eu estou me gravando pelo celular, não consegue ver a tela do Roberto com os slides e a minha janela de interpretação ao mesmo tempo. Tem que mexer na configuração para poder me fixar como miniatura, Pode deixar. tá? Obrigada. Só tô recebendo as últimas informações da galera que vai entrar aqui num grupo de WhatsApp e a gente já começa, tá?
Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre educação inclusiva, um tema bem relevante. Professor Dr. Roberto Gimenez. Rosângela é a nossa audiodescritora. A Natália e o Felipe são os nossos intérpretes de Libras. Sejam todos muito bem-vindos. Regina, Sofia, Cauê, Stephanie, Maiara, Luan, Fábio, Janaína, Cláudia. Satisfação tê-los aqui. Cláudia, pedagoga, o pessoal da pedagogia hoje vai curtir bastante. Fernanda também. A galera tá entrando aí. E hoje a gente vai falar um tema que é a educação inclusiva, visto tudo que tem acontecido, a educação inclusiva existe desde sempre. E eu gostaria de começar antes, os cachorros aqui já estão se posicionando. Rosângela, é com você. Tá bom, então vamos... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Então, eu vou começar pela Natália, que é a nossa mediadora. Ela é uma jovem branca, de pele clara, cabelos longos, pretos e lisos. Ela está usando, assim como eu, uma camiseta branca, com a inscrição Expansão e Movimento em roxo. Agora eu vou falar do Roberto. O Roberto Gimenez é um homem branco, de pele clara, cabelos curtos e ligeiramente grisalhos. Atrás dele há uma parede branca com uma porta também branca com vidros jateados. Ele está usando uma camiseta preta. A Natália Vieira, que é intérprete de Libras, que nesse momento está fazendo a sinalização, é uma jovem negra, de pele clara, com cabelos longos e cacheados. É isso aí. Muito bem, então, muito bem-vindos, todos bem descritos. Antes de começar, é uma curiosidade de todos, professor Dr. Roberto Gimenez, por favor, quem é o Roberto? Fala pra gente. Quem sou eu? O que eu posso falar? Se eu fosse falar academicamente, eu sou uma pessoa que sou formada em Educação Física, fiz Educação Física na Escola de Educação Física e Esporte da USP, mestrado e doutorado lá, fiz bacharelado de licenciatura também lá, né? Depois eu fiz Pedagogia. Eu hoje sou coordenador de um programa de graduação de Educação Física da Universidade da Cidade de São Paulo e coordenador do mestrado e doutorado em Educação, né? E sou pesquisador da área de educação inclusiva. Eu tenho me dedicado a estudar os contextos que podem favorecer a inclusão na educação básica. Como a gente pode criar arranjos, contextos para favorecer a inclusão de crianças e jovens com deficiência, sobretudo na escola, né? Isso que eu tenho me dedicado a estudar. O que eu sou, se eu fosse me definir como pessoa, uma pessoa que gosta de estudar, entender, e que tenho interesse em lidar com as questões mais difíceis, com as dificuldades. Elas me encantam, os desafios me encantam. Por isso que eu me aventurei na área de crianças com dificuldades motoras, estudei meu mestrado em crianças com síndrome de Down, trabalhei um tempo com idosos, com cegos, né? Onde tem alguma dificuldade, a priori, assim, entendemos dificuldade como quando se elege um padrão de excelência, né? Fala assim, não, quem tem dificuldade para não competir com aquele padrão de excelência, eu tô dentro, eu quero estudar isso, eu quero tentar encontrar alguma alternativa, um meio para acolher melhor, para poder fazer com que aprendam melhor. Essa é um pouco a minha preocupação.
É uma preocupação que todos deveriam ter, né? E a gente entende que hoje as pessoas com deficiência, elas vêm aparecendo mais, né? Elas têm uma voz maior e mais ativa na sociedade. E ao mesmo tempo, a gente vive nessa busca de leis, né? Para que a gente consiga gerar equidade, né? Então, muito obrigada pela sua apresentação. A quem chegou depois, sejam todos muito bem-vindos. Hoje com o professor Dr. Roberto Gimenez, falando sobre educação inclusiva. Doutor, é contigo. Pessoal que vai entrando aí, não esquece de fechar o áudio, por favor. Marcelo. Posso começar, então? Por favor. Pessoal, se que vocês tiverem dúvidas, vai mandando no chat e aí eu vou pausando à medida que o professor estiver falando. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Instituto Olga Cos pelo convite, pela possibilidade de uma parceria, né? Me agrada poder falar para um grupo tão seleto e, mais que isso, um grupo tão envolvido e preocupado com questões que são tão necessárias hoje para a população e para o ser humano de uma maneira geral, né? A gente precisa discutir verdade, a gente precisa discutir acolhimento, a gente precisa discutir felicidade, né? E então essas questões não podem ficar distantes. Então, para mim, já por aí já me indica o prazer que eu tenho de tratar sobre esse tema para esse grupo, né? Prazer é todo nosso. Na verdade, eu intitulei a fala, né, Educação Inclusiva na Educação Básica, por entender que a escola ainda é um espaço de transformação. E que pese a gente poder falar, olha, que a escola ela está hoje depredada, a escola está em condição de não atender aos anseios que a sociedade traz, que ela não tem esse papel todo de transformadora. Se a gente não acreditar, eu vou me apoiar num autor chamado Basil Bernstein, e ele fala que a partir dos códigos é das pequenas mudanças que emergem grandes mudanças. Então eu acredito que é na escola que é o grande espaço para se discutir inclusão, porque é o grande espaço para a gente contribuir para que as pessoas se tornem mais éticas, porque é lá que a gente tem condição de fazer as pessoas se tornarem mais inteligentes. É um dos principais espaços para isso, não o único, né? Se a gente considerar que ética tem a ver com inteligência, porque as pessoas geralmente pensam muito em moral, mas a moral é a moral da igreja, é a moral da família, é a moral do seu grupo, a moral da escola, a moral da sua visa, da sua vizinhança, de uma maneira geral. Ela vem de fora para dentro. E aí ela segue os dogmas de um grupo, mas a ética não, ela vai de dentro para fora. E por isso é mais ético aquele que olha mais para os outros, é mais ético aquele que olha mais à frente do seu tempo. E nesse sentido eu vejo a escola como um grande espaço fértil para as questões éticas que precisam ser tratadas. Então essa é uma premissa e por isso a minha preocupação em discutir educação inclusiva na educação básica. Eu queria, antes de começar propriamente a minha fala, trazer alguns dados que devem levar a gente a uma reflexão, porque as pessoas geralmente quando falam de inclusão, as pessoas em certa medida vão falar de pessoas com deficiência. Porém, esse é um tema que eu quero que vocês entendam que nos toca, que deve ser caro a todos nós. Nós vivemos num país, isso é uma realidade não só do Brasil, mas do mundo, onde homens recebem salários 30% maiores que as mulheres. Esse tipo de comportamento, e agora tem uma figura, né, é oriundo, em parte, da Revolução Industrial. Do lado esquerdo, um desenho em traços finos, em preto e branco, de uma indústria têxtil, com 2 mulheres e um homem trabalhando em grandes teares.
Elas usam aventais sobre saias longas. O homem usa camisa de mangas curtas, calças dobradas e suspensórios. Do lado direito, um desenho colorido de um homem e uma mulher na rua de uma cidade. Ele vai na frente, empurrando uma grande moeda, e ela segue atrás, empurrando uma moeda bem menor. A partir do pensamento que veio com a Revolução Industrial, com a excessiva valorização da mão de obra produtiva, como o homem era mais produtivo que a mulher, ou mais capaz de atender aos anseios do modelo econômico da época, e, portanto, abastecer a máquina a vapor e o tear, passava a se valorizar muito mais a mão de obra masculina. Porém, esse conceito ele perpassou por gerações, por décadas, e ele ainda se faz hoje. O homem, independente da função que ele vem exercer na sociedade, ele ganha mais que a mulher. Desde o presidente de uma empresa, um executivo, até, em geral, um funcionário de uma empresa que ganha menos, em geral, se você comparar o gênero masculino e feminino, o gênero masculino sempre é mais valorizado. Então, quando nós tratamos a questão da inclusão, uma, sem dúvida, que se toca é a questão de gênero. 93% das crianças e dos adolescentes envolvidos em trabalho doméstico no Brasil são meninas. O Brasil, de uma certa forma, ele continua refletindo a escravidão. Por mais que ele seja um país, embora a gente possa dizer relativamente novo, a escravidão ainda ela tem contornos muito fortes sobre a realidade brasileira. Né? Aí eu trago um outro dado. 77% das crianças afrodescendentes alegra ter sofrido algum tipo de violência física ou verbal na escola. Isto das que se declaram, das que levantam a voz e reivindicam. Mas há um grande grupo, eu diria não menor que esse, de crianças que sofreram isso, porém não declaram, não reivindicam. Ou seja, quando nós falamos de inclusão, nós tocamos uma questão de grupo, etnia. Esse é um ponto importante. 93% das crianças e dos adolescentes envolvidos em trabalho doméstico, já passou, isso aqui é próximo, foi replicado isso. Menina é agredida na cidade do Rio de Janeiro após sair de cerimônia do candomblé com sua avó. Curiosamente, a agressão aconteceu por parte de 2 evangélicos. A gente vive, né, num país onde tem intolerância religiosa. Não é só lá entre os ayatolás, não é só na faixa de Gaza. No país tem intolerância religiosa. Não é raro que há tempos atrás espíritas falavam assim, não vou me assumir como espírita porque senão vão falar que eu sou macumbeiro, senão vão falar que eu sou A, B, C, eu vou ser rotulado. Né? Então, há, de uma certa forma, uma prevalência muito grande de intolerância religiosa no nosso país. Ou seja, em se tratando de inclusão, a gente trata numa questão religiosa também. E é importante você falar isso porque as pessoas acham que inclusão é só da pessoa com deficiência ou o racismo é só o branco contra o negro, né? Acho que falta esse tipo de informação do que é inclusão, do que é desigualdade, do que é segregação, o que é diversidade, né? E falta de pensamento inclusivo, né? Na cidade de São Paulo, ocorrem cerca de 5 denúncias por dia de agressão por motivo de homofobia. Isso que é registrado com boletim de ocorrência. Cerca de 20% delas, ou seja, pelo menos uma, tem agressão física. Mas olha que dado. O Brasil registrou 329 mortes de integrantes de grupo LGBT em 2019, de acordo com dados do Universo. Ou seja, se mata quase um indivíduo homossexual por dia no Brasil. Outro dado, um pesquisador, do Instituto Duque do Estudo sobre Violência, ele prevê morte de 12 membros de torcida organizada no ano de 2020 no Brasil. Nós estamos tendo um ano em que, curiosamente, um torcedor por mês morreu vítima de confronto de torcida organizada. Esses dados, por conta da pandemia, passam desapercebidos, passam obscurecidos. Mas aí a gente tem um grande confronto sempre dessas torcidas. Isso, ou seja, há uma intolerância no Brasil
referente até ao próprio time que se torce. Roberto, posso fazer a descrição da imagem daquela foto? Claro. Passaram duas ali. Então, do lado direito, há uma fotografia colorida em plano geral do interior de um estádio de futebol com arquibancadas lotadas. Um homem está caído no chão, de bruços, e outros 5 o cercam. Um deles segura em sua nuca, enquanto o outro parece querer tirar a mão que comprime o rosto de encontro ao chão. Vergonha brasileira. A agressão contra os médicos cubanos em Fortaleza é o cartão de visita de quem aprendeu a cuspir um escravo para manifestar uma duvidosa repulsa à escravidão. Quem se lembrar, em 2013, foi criado o programa Mais Médicos. Isso um ano antes da Copa das Confederações. O Brasil encheu de movimentos nas ruas, a população foi à rua reivindicando. Quando se criou o programa Mais Médicos, os principais grupos que foram em edital convocados são os médicos brasileiros, mas médicos brasileiros não quiseram participar do programa, em Minas Gerais, porque o médico no Brasil ele é formado em instituição privada, como ele tem muito dinheiro para poder pagar, ou ele também é instituição pública, porque também ele tem muito dinheiro para poder estudar num colégio bom para poder entrar. E, de uma certa forma, eles não se interessam, não tem um incentivo para trabalhar no Jardim Danfer, para trabalhar em Guanazes, para trabalhar em Itaquera, para trabalhar em Parelheiros, para trabalhar em região do Nordeste menos abastada. E aí se abriu o programa para médicos. Médicos portugueses, espanhóis, mexicanos, mas, curiosamente, os médicos que foram alvo de mais crítica por parte dos próprios médicos brasileiros foram os cubanos. O Brasil é um país onde tem xenofobia. Gordinho, baixinho e de óculos são sistematicamente excluídos das aulas de educação física. Por favor, descrição. Do lado direito, uma fotografia colorida de alguns garotos em uma quadra de futebol com coletes de times diferentes, jogando futebol. Algumas crianças são escolhidas. Então, se a gente for para o contexto escolar, em alguns âmbitos e algumas práticas, a própria educação física ela exclui as crianças em muitos espaços e momentos. Preconceito é rotina, dizem os brasileiros na Europa. Aí, se quiser descrever o quadro, tem um quadro aí. Não, você pode continuar. Posso continuar? Pode. Essa é uma fonte do Portal Terra, 2019, em que traz a dificuldade que os brasileiros têm para ingressar num país como Espanha, Itália. Ele tem que provar quanto de dinheiro ele tem. Mulher, para ingressar num país europeu sozinha, ela tem status de prostituta. Ou seja, você que aqui é preconceituoso contra o nordestino, faz piada do português, faz piada da pessoa com deficiência, quando você vai para lá, você é alvo de preconceito por ser brasileiro. Então, a gente vai começar a olhar para a inclusão quando a gente fizer parte do grupo de excluídos. Essa aqui é o retrato de uma moça que ela passou num concurso público para ser professora e ela foi negada, vetada a sua possibilidade de assumir o cargo por ter um IMC acima do que é desejado, alegando que tem problema de saúde. E ela reivindicou. Na verdade, o país também, em algumas áreas, sobretudo, é um país que é preconceituoso em relação a biotipo. Existe uma frase clássica também. Você quer descrever aquela foto? Quero, por favor. Voltar. Então, é uma fotografia colorida do peito para cima de uma mulher segurando o cartaz. Essa mulher é branca, tem cabelos longos e castanhos e usa óculos. No cartaz, a inscrição: nunca soube o IMC, que é Índice de Massa Corporal, da minha professora, mas sei o que ela me ensinou. Embaixo, hashtag nunca soube o IMC. Perfeito. Então, retrata um pouco a frase clássica. Professor de educação física, por favor, o senhor pode cuidar das crianças na quadra enquanto fazemos a reunião sobre o projeto pedagógico? Isso é uma frase comum na escola. Então, aquele
a escola também é um espaço, ao contrário, extremamente excludente em relação a algumas áreas. Ela diz que ela não separa corpo e mente, mas a escola separa corpo e mente. Como diria o Roberto Medina, ela separa corpo e mente e, ao mesmo tempo, mente. Então, há nessa questão muito clássica, né, a separação. E o professor de educação física é ele o excluído na escola. Fábio, eu vou pedir para você fechar seu áudio, por gentileza. Fábio e a Luísa, vocês estão com o áudio aberto. Qualquer coisa, Roberto, você pode colocar aí, viu, Gimenez? Você que está como host, você pode colocar para... pelas mortes também na frente do governo, que fica perto da favela de Paraisópolis. Fábio, querido, fecha seu áudio, por favor. Obrigada. Eu tenho só um adendo em relação a isso. O professor de educação física, ele também é excluído quando vem essa frase para cuidar dos alunos, né? Enquanto faz reunião pedagógica. Então, quer dizer, o professor de educação física, ele é responsável... Bom, veja bem, a gente é responsável por quadrilha, né? Quadrilha. Então, quem puxa a quadrilha, quem organiza é o professor de educação física. Na minha época tinha assim, não tem o que fazer, teve aula vaga, manda para recreação, é o professor de educação física. Tem 3 professores que faltaram, manda as 3 salas para o professor de educação física. Então o professor de educação física, ele acaba sendo um pouco uma muleta, né? Então põe o cara lá, ele ajuda, ele cuida. Existe essa educação excludente dentro da escola também, né? Ou assim, eu vou fazer educação física, porque educação física não precisa de nota, educação física é só jogar uma bolinha e tá tudo certo, né? Começa aí também, né? O que a gente tem visto é que eu queria primeiro, nesse primeiro momento da minha fala, foi mostrar assim, que todo mundo, em algum momento, em algum lugar, tem motivo para se considerar excluído. E desse modo, o tema inclusão ele deve ser caro a todos nós. E, sobretudo, à instituição escolar. Obviamente, falando de pessoas com deficiência, se a Rosângela quiser descrever as figuras, e eu, em seguida, faço a explicação. Do lado esquerdo, tem a inscrição Paradigma Teológico. E nós vemos um desenho em preto e branco de um homem no chão, de costas, com a cabeça de lado, parecendo inconsciente. Ele possui apenas parte do braço. Perto dele, um outro homem segura sobre seu peito uma longa estaca que lhe atravessa o peito em parte. 2 outros seguram grandes martelos ao alto. Atrás deles, uma multidão de homens observa. No meio, o paradigma médico, que é uma representação da trissomia do cromossomo 21. Na direita, nós vemos 3 círculos com áreas comuns atravessadas por uma elipse. Eu quero mostrar um pouco com essa figura assim, o percurso que houve, o pensamento sobre a diferença na sociedade, né? A sociedade encarou, no primeiro momento, a diferença e, portanto, a deficiência como uma questão divina, em que esses indivíduos eram considerados uma maldição e, portanto, eram coerentemente, ou em determinado momento, sacrificados, em outro eram vistos como maldições e eram tratados de alguma forma. Sobretudo após a Revolução Comercial e uma evolução em várias áreas, no âmbito da ciência, que foi impulsionada sobretudo pela Revolução Comercial, o modelo teológico passou a ser questionado, que foi vigente sobre grande parte da Idade Média também, onde nós vivemos 1000 anos de trevas, e de um pensamento hegemônico da igreja e do feudalismo. Esse paradigma foi revisitado e, obviamente, a gente tem uma prevalência maior do paradigma médico, onde se procuraram encontrar causas para as deficiências, para as diferenças encontradas. Isso a partir de estudos feitos na anatomia, etc. E esse paradigma médico, ele prevaleceu durante grande parte da história. Se a gente pegar
o principal livro lido sobre deficiência até os anos 60 no Brasil foi o livro Mongolismo, do Sir John Langdon Down, que foi um livro onde, se você pegar o livro, você vai encontrar que 70% dele vai ficar falando sobre etiologia, sobre prognóstico, sobre características e tal. Esse modelo. E os cursos de formação tiveram muito essa cara. Os cursos de formação para professor, para fisioterapeuta, tiveram muito influência do paradigma médico, que foi onde se buscou muito essa fundamentação para poder descrever a deficiência e falar o que era necessário. Hoje a gente sabe que não somente a deficiência, mas qualquer problema identificado na sociedade deve ser visto a partir de uma visão de complexidade. Todo problema ele é complexo. E ele deve ser encarado e a intervenção deve ser dessa maneira. Se você pegar, por exemplo, um problema de uma obesidade, antigamente você fala assim, não, fazer regime, tratar com o médico. Hoje, se você pegar o problema de uma obesidade infantil, é um problema que merece uma atenção de saúde pública. Você vai chegar à conclusão que 42% das crianças da comunidade do Heliópolis estão obesas ou com risco alto de obesidade. Você vai chegar à conclusão de que é necessário discutir na perspectiva econômica, porque um pacote de bolacha com gordura trans é mais barato do que uma maçã. Então, obviamente, se você pensar nessas questões, você vai entender que o problema da obesidade, ele merece uma intervenção, um olhar de gente da sociologia, da economia, também da medicina, da fisioterapia, da educação. E não é diferente em relação à deficiência. O entendimento hoje é que somente o paradigma médico da terapia não é suficiente para... Tem gente estudando deficiência na perspectiva da saúde, tem gente estudando na perspectiva da sociedade. Por que em país, por exemplo, em desenvolvimento, a prevalência de deficiência é maior? Até os anos 70 no Brasil, a principal causa de deficiência física era acidente automobilístico. Hoje, a principal causa de deficiência física do tipo lesão medular no Brasil é acidente com arma de fogo, porque nós temos um país desigual e violento. Então, não dá para discutir a deficiência sem se apoiar no que o Antônio Carlos Mazzotta ou no propriamente Otto Marques da Silva falariam sobre o ciclo geracional da deficiência, que traz um pouco essa ideia de uma visão mais macro e de complexidade sobre ela. Obviamente, um desafio que nos coloca é discutir a questão da inclusão, e esse tema passou a ser prevalecente, sobretudo a partir dos anos 90. Então, da mesma forma que os anos 2000 foram conhecidos como os anos do meio ambiente, de lá para cá se estabeleceu o Tratado de Quioto, em que os diferentes países se comprometeram a reduzir a emissão de poluentes da atmosfera e zelar pelo seu meio ambiente. Nos anos 90, o grande movimento mundial, e não podemos reconhecer a Declaração de Salamanca como o evento que foi ele determinante, não. Fazia parte de todo um movimento mundial em que se discutia que eu preciso combater desigualdade social, mais do que deficiência, combater desigualdade social. Até porque era um movimento influenciado pela ONU e porque de muito interesse de países desenvolvidos. Porque países desenvolvidos queriam, de uma certa forma, que países em desenvolvimento tivessem acesso a recursos tecnológicos. E se eu tiver muito analfabeto digital, eu não vou ter consumidor para produto tecnológico dos países do hemisfério norte. Então, esse movimento passou a ser. E os chefes de estados dos diferentes países se comprometeram a reduzir desigualdade social. E entende que uma das formas de redução disso é colocando as pessoas na escola. Tanto que fizeram parte do movimento nos anos 90, se vocês repararem, programas como que vieram com o Bolsa Escola, do Fernando Henrique, depois era o Bolsa Família, aí tinha o Leve Leite. Vejam que eram questões suprapartidárias. Vieram num movimento grande de colocar mais gente na escola, que depois eram seguidos de políticas de FIES, de política de cota para o ensino superior, mas e nesse bojo também vieram de dar acesso às crianças com deficiência na escola regular. Tá claro? Então, esse e aí se assinou. E a Declaração de Salamanca, ela focou especificamente nesse tema, mas isso é de um movimento muito maior.
Só que a questão é que... Roberto, deixa eu só falar uma coisa. Natália, o Felipe está pedindo para trocar a interpretação, que já deu seu tempo. Obrigada. Felipe, é com você. Rosângela, se quiser fazer a descrição. Eu não estou vendo o Felipe. Ele não está aparecendo aqui para mim. Não sei por quê. Ele não está aparecendo aqui para mim. Ele não aparece para mim, Natália. Apareceu. O Felipe é um jovem branco, de pele clara, cabelos castanhos e curtos, penteados de lado. Ele usa óculos e está com uma camiseta polo preta. É isso. Rosângela, se você quiser descrever as figuras. Tá bom. Do lado esquerdo, temos uma fotografia em preto e branco de uma mulher em pé no meio de uma sala de aula. Uma lousa antiga está em cada parede. Várias crianças estão sentadas em carteiras de madeira escura. Do lado direito, uma fotografia colorida de muitos jovens em pé, bem próximos, em grandes grupos e separados por paredes que se estendem até o fundo. Estas figuras, elas querem ilustrar a instituição. A segunda delas, a do lado direito, a segunda descrita, ela é uma foto retirada do álbum The Wall, Another Bricks in the Wall, do Pink Floyd, em que vai mostrando as crianças sendo moídas, né, que a escola domestica. Mas o que eu quero... Inclusive tem uma música muito interessante, né? Todo mundo canta, talvez nem todos saibam a tradução. Tenha né? a ideia do que ela significa, da riqueza que ela tem de conceito e informação ali. A ideia que eu quero mostrar, assim, por que na escola pública a deficiência virou uma pedra no sapato? E não por mal. Porque a escola, ela é uma instituição criada para a ordem. Ela é uma instituição organizada e fortemente presa nos meios. O que é a escola ideal? É a criança quietinha, é a que não bagunça, é a que senta lá para frente, faz toda a lição, ou que é a criança que não existe. A escola que se discute é a criança que não existe. É a escola que não existe. Então a escola, ela é uma escola organizada dessa forma. E eu queria fazer uma seguinte provocação, que é um paradoxo. Uma mesma instituição. Por que a escola foi criada? A escola foi criada para ensinar. Ao mesmo tempo, o que é ensinar? Eu só levei alguém a aprender se alguém mudou. Mas, curiosamente, uma instituição que foi criada para levar as pessoas a mudar, curiosamente, é uma das instituições que menos muda e que mais tem dificuldade com mudança. Então, isso é um paradoxo. Vamos tentar ilustrar, né? Ela foi criada para atender a um grupo. Então, ela foi criada para ensinar as pessoas, para aprender, para levar a mudar comportamento. Mas, ao mesmo tempo, ela, para se organizar, para atender um grande número de pessoas, a escola enrijeceu meios. Ela determinou horários, normas, regras. O que acontece é que, com o tempo, esses meios ficaram mais importantes que os fins. Tanto que isso é claro que muitas vezes você faz tanta coisa na escola sem saber por que você fez. Tem ritmo para tudo, tem horário para tudo, tem norma para tudo. É uma instituição orientada à ordem, né? Eu costumo dizer que escola e igreja estão entre as instituições, e sem preconceito religioso, mas estão entre as instituições onde tem mais rituais e onde se faz mais coisas sem saber por quê. O cara entra na igreja, ele faz o sinal da cruz lá, aí depois ele vai lá. Aí depois ele entra e vai lá para a fila da hóstia. Ele viu onde tem fila, ele já entra com todo mundo na fila. Aí daqui a pouco ele sabe onde põe a mão, como é que segura. Aí ele põe o negócio na boca, ele dá a volta e fica sentado como se naquele momento ele fosse um anjo. Ele ajoelha e fica fingindo que está refletindo, olha para o lado. A hora que as beatas levantam, ele também levanta. Né? Esse cara, aí o padre fala assim, pode levantar, pode sentar, parece duro ou mole, né? Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda. É a educação física na igreja, né? Brincando de vivo ou morto e automatismo, né? E automatismo. E a escola também.
Vamos começar, vamos lá, olha, lindo, maravilhoso, continue assim, olha, adorei, amei, agora próximo, vamos fazer uma atividade, agora vamos todo mundo fazer xixi, agora vamos todo mundo comer, aí não pode pôr no outro, não corre. O corredor da escola deveria chamar andador, porque não pode correr. Então, chama andador. Não, aqui é o lugar de andar. Porque, não, e sempre tem um Felipe na escola. Fala, Felipe, Felipe. Então, assim, a escola é uma história, e obviamente, uma instituição que é organizada na ordem, ela vai ter dificuldade de lidar com aquele que foge à regra, que foge ao meio, aquele que vai aprender por um outro caminho. Se ele vai aprender a mesma coisa, e outra coisa para se pensar, se ele tem que aprender. Então, são questões que ela tem que fazer. E, obviamente, para aquela criança com deficiência, e não vamos criminalizar o professor, ele acaba sendo uma vítima, tanto quanto do processo, ele vai chegar e usar uma expressão, com perdão da expressão, mas ele usa do tipo, Zé, eu faltava 3 anos para me aposentar, agora só o que me faltava, colocar um mongol na minha turma. Bem falado, bem colocado. Mas ele é vítima de um processo. Por quê? Ele está numa instituição que não reflete sobre para que ela serve. Então, essa é uma dificuldade. Quando a gente vai para a escola privada, eu tenho encontrado aí pelo menos dois tipos de manifestação ou de dificuldade para lidar com a deficiência nas escolas privadas. Se você quiser descrever, Rosângela. Do lado esquerdo, uma tabela do INEP, desculpa. No meio, uma fotografia colorida de uma ampla e iluminada sala, com um grande desenho infantil na parede, vários brinquedos em placas de EVA, móveis e uma cabaninha. Do lado direito, alguns quadrinhos. No quadrinho 1, um jovem de cabelos longos, camiseta e bermuda, lê um jornal aberto. Ele diz sorridente: vamos ver a colocação da minha escola no ranking do Enem. No quadrinho 2, ele olha sério e com olhos arregalados para o jornal. No quadrinho 3, ele levanta o jornal acima da cabeça, intrigado. No quadrinho 4, ele está agachado, examinando o chão. Ele diz: deve ter caído em algum lugar. Estas figuras, elas têm ideia para mostrar os dois tipos de manifestação que a gente tem de escola privada em relação à deficiência. A gente percebe, por exemplo, que as escolas maiores são, sobretudo, as ranqueadoras, as que colocam, você pega uma Etapa da vida, um Bandeirantes, um Augusto Laranja, um Agustiniano Mendel. Essas escolas, de uma maneira geral, elas resistem muito para receber crianças com deficiência. E você vai, às vezes, se um pai quiser matricular o filho que tem deficiência nessa escola, ele vai lá, aí a primeira coisa, ela vai passar a criança por uma orientadora psicopedagógica para passar por uma avaliação. Vão fechar a criança numa sala, vão dar um papel para ela, fazer uns testes com a criança, e depois a mulher vai vir com um laudo para os pais, falando assim, olha, eu queria deixar claro uma coisa, que a nossa escola faz um trabalho, tem tantos anos de dedicação ao ensino, tem tanta experiência na área, mas faz um trabalho de tanta seriedade que nós queremos deixar claro para vocês que talvez o melhor lugar para o seu filho estudar não seja aqui. Porque nós não reunimos as melhores condições para dar o melhor, porque nós temos um nome a zelar como escola, zelamos por vocês e temos que oferecer o melhor para as crianças. De uma certa forma, aquela escola, de uma maneira educada, está dando um bico naquela criança e nos pais, e dizendo assim, de uma maneira... E aquela mãe, se ela for entrar num tribunal de pequenas causas, se ela for numa defensoria pública, ela vai conseguir que aquela criança estude naquela escola, desde que ela tenha condição para pagar. Mas a criança vai vivenciar tanto fracasso que ela vai, em determinado momento, tirar. Então, há uma exclusão por parte de escolas grandes, sobretudo as ranqueadoras, as preocupadas com resultados, que é velada. Ao mesmo tempo, são escolas que, em geral, têm poucos negros, são escolas que, em geral, têm pouco boliviano, são escolas que, em geral... Então, assim, são escolas que excluem de uma maneira geral. Tá? E se você pegar, por exemplo, quem vai acabar incluindo? São as escolas menores. É mais ou menos que na descrição da foto do meio. É uma avó que morreu depois que outras avós morreram. Enquanto as outras avós que morreram na casa
virou um prédio grande. A última avó que morreu não deu tempo de morrer enquanto construiu o prédio. Sobrou a casa por uma neta que fez pedagogia. Ela vai criar uma escola de educação infantil na casa daquela avó. A sala vai virar um espaço lúdico, que na verdade não pode falar brinquedoteca, porque a escola é proibido brincar. A cozinha vai virar secretaria. No fundo, o quintal do fundo vai se tornar um espaço com uma terrinha lá para colocar um porquinho da Índia e um pezinho de laranja para dizer que a criança tem contato com a natureza. E em cima, os 2 quartos, com um banheiro reversível, vai ficar uma sala, são 2 ou 3 salas de aula, vão ficar, e essa vai ser uma escola que essa vai acolher a criança com deficiência. Vai meter um down na home da escola e dizer assim, que a escola tem um olhar tão holístico que, inclusive, tem projeto de inclusão. Embora essa escola não saiba o que fazer com essa criança. Então, o que eu tenho estudado sobre um pouco... esse é o panorama que a gente tem. A escola é uma instituição que encontra dificuldade para incluir. Por isso, a gente tem aqui, como instituto, pensar como chegar nessa escola, como fazer diferença para essas escolas, sobretudo. Porque as instituições governamentais, elas fazem isso. Mas a escola tem dificuldade em fazer isso. E talvez o momento não seja debater a quem cabe fazer isso ou aquilo. Talvez o que esteja hoje, no momento que urge para todo mundo discutir, não é a quem cabe, é como nós podemos fazer melhor. Que interface nós podemos estabelecer. Isso é uma questão importante para a gente pensar. E tem uma outra coisa, né? A escola, em algumas escolas, né? A gente não pode falar todas, mas muitas escolas, elas acabam servindo como um mero estabelecimento, né? Para que a criança com deficiência fique lá enquanto os pais trabalham. Sem a preocupação se ela vai desempenhar ou não, ou se ela vai ter estratégias pedagógicas, né, para o seu desenvolvimento cognitivo. Ah, mas ele está incluído, claro, mesmo porque acredita-se, né, que a inclusão joga lá que ele faz parte daquilo. Então, assim, o que eu tenho percebido nas escolas, esses 3 tipos de ou a exclusão velada, ou uma resistência muito grande para receber, ou um acolhimento ainda perdido, mas com boa vontade. A gente tem percebido esses 3 tipos de comportamento. Obviamente, nós estamos falando de um problema cuja origem ele tem naturezas diferentes. Quando você fala de um problema com inclusão extremamente complexo, tem uma dimensão legal, tem uma dimensão conceitual, institucional, sectária, científica e até econômica. Vou falar, por exemplo, da ideia de legal, né? Nós temos um país como o Brasil, onde é o segundo país do mundo onde tem maior concentração de advogados por quilômetro quadrado. Né? Há quem diga que e nós temos, não há dúvida, uma série de leis, mas o Brasil é um país onde você fala que tem lei que pega e lei que não pega. Mas como é que pode lei não pegar? Né? A lei seca não vai pegar. Mas peraí, não é uma balada que você montou numa esquina e você vai ver, não, se virou, se teve público ou não. Se o Facebook do fulano, do Instagram teve adesão ou não. Nós estamos falando de lei, mas é um problema de fiscalização e acompanhamento. Né? Eu trabalhei durante um tempo, acho que a Natália lembra do Centro de Apoio Acadêmico ao Deficiente, o CAAD, dentro da Unicid, e a gente recebia lá pedidos de pessoas falando assim, não, eu preciso que você mande um indivíduo com deficiência para mim, para trabalhar. Mas me manda uma pessoa faltando só um dedinho, eu quero um lulinha. Me manda alguém lá, não, eu gosto, se você mandar, manda surdo, porque o surdo não distrai, ele é focado. Então, veja, cai por terra, a maneira como se operacionaliza é bastante difícil. Então, há uma questão de ordem legal. Há questões de ordem conceitual. Né? E aí vale pensar que nós estamos num país, nós estamos hoje em 2020, com toda essa pandemia. Em 2017, um grupo de mães da cidade de Belo Horizonte foi solicitar que uma diretora de escola não autorizasse a matrícula de uma criança cujos pais eram soropositivos, alegando que podia ter problema. Veja, então, de onde vem o preconceito? O preconceito vem antes do conceito. Se eu não tenho conceito, eu tenho preconceitos. Então, o principal caminho para o combate a isso é conceituar, é informar. É o papel da sociedade civil, é o papel das organizações da sociedade civil, é o papel dos governos, é o papel das escolas, é o papel da comunidade de uma maneira geral. Então, a essência de conceito. Gente,
é um dado gravíssimo. As escolas onde, curiosamente, a prevalência de bullying é maior, é onde, curiosamente, são as escolas que têm pior desempenho no Enem. Ou seja, onde prevalece a ignorância, prevalece o preconceito, prevalece a agressão. Então, o caminho é para ter uma população menos agressiva é escola. Não é arma, é dar livro, é ensinar, é dar oportunidade. Nós temos uma questão institucional. Muitas instituições encontram dificuldade de incluir porque o pensamento é muito amador. Essas instituições precisam de um suporte, precisam de um profissionalismo. A realidade, por exemplo, do Olga Costa, que é extremamente profissional, não é da maior parte das instituições governamentais. Essas instituições são grande parte vinculadas às instituições religiosas. É aquela coisa, eu tive que parar com aquele projeto lá. E por que eu tive que parar? Porque o governo repassava do SUS R$13,14 por cada criança por mês, mas agora não repassou mais, porque trocou o governo. Então, nós temos que agora fazer um bingo no final de semana para arrecadar verba. Essa é a realidade de grande parte. Então, a própria instituição, grande parte das vezes, ela representa um problema, uma dificuldade. Existem dificuldades de ordem sectária. O próprio grupo, muitas vezes isso é comum, grupos chamados minoritários, grupos excluídos, eles criam tantas barreiras, tantas defesas, que inviabilizam a discussão. Às vezes os próprios grupos criam facções, e não são facções criminosas, a expressão facção vem de fatia. Criam fatias que se isolam e dificultam a interlocução, dificultam troca. Você quer ver, às vezes, conversar com o grupo de feministas, você fala assim, desculpa a expressão, não, desculpa uma palavra feminina, você não devia falar essa palavra. Você fica até com medo sobre como que você vai proceder, como você vai falar. Então, os grupos criam barreiras. E muitas vezes, eu vi muita vez mesa de congresso acabar e tinha uma discussão extremamente interessante, porque um dos grupos usou um termo que o outro não adotava. Então, essa é uma questão, sabe? Existe uma questão de ordem científica. Olha a necessidade que tem de desenvolver a diretoria de pesquisa, porque é necessário. Se faz muita pesquisa, hoje, e na educação eu tenho olhado isso, a gente está sempre falando como ensinar o cara, mas a gente não sabe como o cara aprende. Então, nós precisamos entender melhor sobre as diferentes deficiências para fazer propostas de inclusão. Isso é uma questão. Eu fiz um levantamento quando eu estava no mestrado, isso faz tempo, 98, e quando eu comecei no mestrado, na época eu vi, e recentemente eu fiz algo parecido. 90% dos trabalhos publicados sobre pessoas com deficiência são de relatos de experiência de intervenção, mas poucos amarrados a uma concepção ou compreensão da deficiência. Por último, nesse aspecto... Posso fazer uma provocação nisso? Pode. A gente fala esse lance de avaliação, que a gente não sabe como a gente ensina ou se o cara aprende. Eu costumo muito falar com os meus alunos, né? E principalmente aqueles que têm uma resistência à avaliação, né? Eu vou avaliar para quê? Aí eu faço sempre a pergunta para eles. A gente avalia para saber se eles aprenderam ou se soubermos ensinar. Aí eles ficam, posso responder? Eu falei, não, guarda para vocês. Guarda. E pensa lá na frente. Inclusive, assim, repensem o método de avaliação que é proposto. Né? Então a pergunta é, a gente avalia para saber se a gente soube ensinar ou se eles de fato aprenderam? Foi só uma provocação mesmo. Natália, e talvez acho que a última questão aí, que é o econômico, né? Os maiores, a gente está vendo aí a luta, a corrida da vacina. A SARS levantou o Tamiflu. E o Tamiflu levantou a empresa farmacêutica Tamiflu. Os principais patrocinadores de pesquisa sobre câncer e hipertensão arterial no mundo são as indústrias farmacêuticas. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos numa lógica de um modelo econômico que fabrica diferença para vender inclusão e tratamento. Ou seja, nunca antes na história do mundo a gente via tanta síndrome. Hoje se fala da síndrome de Martin-Bell. Antigamente se falava, o que é a síndrome? A síndrome é um problema cuja causa é conhecida, prognóstico mais ou menos conhecido, características relativamente mapeadas e você vai tentar fazer uma intervenção. Síndrome de Down, síndrome de Martin-Bell. Hoje você tem a expressão síndrome
extremamente deturpada e banalizada. Tem, inclusive, a síndrome da noiva abandonada no altar. A síndrome da noiva abandonada no altar. Síndrome do... vamos imaginar uma moça que namorou muito tempo, tá prestes a casar lá, namorou 10 anos, a namorada chega para ela e fala assim, então, Natália, sabe o que acontece? Eu tô precisando rever minha vida, eu tô achando que eu sou novo para casar, tô precisando de um tempo. E a Natália vai surtar. Ela pode vir a ter a síndrome da noiva abandonada no altar. O que significa? Ela pode vir a desenvolver dificuldade para se envolver em outro relacionamento, ficar insegura. E se eu digo que aquilo é uma síndrome, eu vou vender remédio para aquilo, eu vou vender tratamento para aquilo. E compram, hein? Para vocês é pensar assim. Será que nós estamos, então, tentando falar de inclusão, quando, na verdade, a lógica do modelo é talvez cada vez mais ter mais gente excluída para justificar vender inclusão? Vejam com a déficit de atenção e hiperatividade como a indústria farmacêutica vendeu Ritalina. Então, nós precisamos olhar um pouco para isso. Vendeu tanta Ritalina, que algumas pessoas de uma grande universidade de São Paulo, alguns médicos recém-formados, fizeram uma pesquisa que a Ritalina bem dosada para o adulto ajuda, né? E aí tem adulto agora dizendo assim, uma pesquisa que não foi para frente, uma pesquisa que de fato não teve seu reconhecimento científico, não houve o número de testes e tentativas, não foi uma pesquisa, foi assim, gente, se a gente tomar Ritalina enquanto adulto, a gente vai conseguir ter um foco maior. E aí o que aconteceu? Adulto agora resolve tomar Ritalina, assistindo alguns filmes, inclusive hollywoodianos, né, que vai ajudar no desenvolvimento da inteligência, né? É a pesquisa que estão fazendo aí hoje em dia, né? Eu sou uma pessoa que não tenho diagnóstico, mas eu tenho déficit de atenção. Por isso que eu vou pedir sempre para a Rosângela e para você me alertar quando eu passar batido em alguma coisa. Mas a Rosângela é sempre muito gentil, ela fala, olha, passou ali e tal. Mas é o que eu queria dizer. E eu encontrei meios, não sei se eu tenho diagnóstico, mas eu encontrei meios de me tornar produtivo a partir da minha dificuldade, que é fazendo várias coisas. Parando aqui quando cansa e fazendo outra coisa, mas eu não tomei remédio para isso, né? Mas nós temos um modelo econômico imperando. E aí eu queria falar assim, quando se trata da escola, evidentemente, em que pese todas essas dificuldades, a grande responsabilidade ela acaba recaindo sobre o professor. Rosângela, por favor. Do lado esquerdo, fotografia colorida em plano geral de uma quadra de uma escola com vários adolescentes usando coletes de times, nas cores vermelha e azul. Uma mulher com o apito pendurado no pescoço empurra uma jovem cadeirante que segura uma bola. Do lado direito, dentro de uma sala de aula, 2 adolescentes estão à frente de alguns alunos. A menina em pé sinaliza em libras. O menino é cadeirante e parece tentar imitá-la. 3 mulheres os observam. E se a responsabilidade recai sobre o professor, o que eu quero mostrar agora, talvez aí, Natália, quanto tempo nós temos? Porque eu me atrapalhei um pouco a questão do tempo. Quanto tempo nós temos aí? A gente tem cerca de 1 hora, pode seguir. Não, eu não devo trabalhar mais que 40 aqui e dá para a gente conversar, a gente pode interlocutar. O que eu quero mostrar agora é assim, bom, a gente falou de problema, né? A gente falou da inclusão, da dificuldade, da questão histórica. Agora, eu quero mostrar um pouco assim, o que os estudos têm mostrado sobre isso? Qual é o caminho, talvez, em se tratando de inclusão escolar? É um pouco o que eu tenho estudado, um pouco aí fruto do que a gente tem feito nos últimos anos e tenho olhado um pouco sobre isso. E vejam que eu estou descrevendo aí parâmetros como base ou alternativas. Acho que é importante a gente ser cauteloso. Ninguém está num nível para poder falar assim, escuta aí, ó, anota aí que
A receita é essa aqui. Aliás, quando a gente fizer isso na educação, a gente vai estar... Nós estamos mais ou menos que nem a vacina aí, tá? Olha, já sabe que a vacina funciona, já sabe a dose, mas agora estamos tentando responder na fase 3, para quanto tempo o cara fica com a vacina e quanto tempo lá fica imunizado, né? E eu acho que a inclusão, nós estamos sabendo já... talvez a gente possa dizer muito mais assim, o que se foi testado e se sabe, por exemplo, que os programas, por exemplo, deixaram de fazer e por isso não se deram bem, né? E o que programas que talvez avançaram um pouco nessa direção e talvez deram melhor. Então, a primeira questão que tem que estar clara é que o projeto deve ser da escola, não deve ser de um pequeno grupo. Você quer ver um projeto de inclusão na escola acontecer, qualquer que seja o projeto, é quando ele é elaborado pelo diretor e pelo grupinho de professores que são próximos dele ali, aquele grupinho. Sabe aquelas coisas de feira de ciências? Né? Aquele lá que arruma um professor e o grupinho dele ali próximo, que elabora. Aí quem vai pôr por água abaixo? Aquele cara que vai uma vez por semana na escola. O que está rolando aí? O que é para fazer? Né? O turista, o que vai de vez em quando. Então, o projeto tem que ser da escola. Eu sempre costumo comparar o projeto da escola com a missão da escola, que é aquela ideia do... Qual é a missão, por exemplo, do Hospital Albert Einstein? A missão do Albert Einstein é salvar vidas. Poxa, mas é um hospital de excelência? É salvar vidas? Mas não parece óbvio para um hospital salvar vidas? Mas não é tão óbvio, não. Porque se a missão for compreendida por todos, salvar vidas significa que, desde o presidente, quando ele for fechar parceria com um laboratório ou outro, ele vai fazer a pergunta: qual a melhor opção para salvar vidas? Quando na hora um médico estiver fazendo uma cirurgia e ele ficar na dúvida, a mãe está com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, ele tiver que talvez antecipar o parto para a mãe não morrer, e ele vai falar assim: eu vou tomar a decisão porque a minha decisão é amparada na pergunta: qual a melhor opção para salvar vidas? E aquela atendente no guichê, quando entra uma pessoa infartando, e ela vai falar assim: eu não vou obrigar essa pessoa a fazer uma ficha antes, ele vai ser atendido, depois ele faz a ficha, porque ela tem clareza de que a missão dela é salvar vidas. Eu estou querendo dizer o seguinte, que quando a gente fala que o projeto tem que ser da escola, não combina, não dá certo, não casa você pensar em projeto de inclusão na escola com um inspetor de alunos homofóbico, por exemplo. Ou com coordenador pedagógico que é racista. Porque a inclusão não se materializa numa ação ou outra, mas nós estamos falando de um pensamento que é ou não é inclusivo. E nesse sentido, inclusão requer um debate mais amplo e requer o envolvimento das pessoas, né? Essa é uma questão chave para se pensar, porque as pessoas, nesse sentido, têm que ser convidadas a participar da proposta. E uma fala importante sua, Gimenez, nisso é que, além da participação da comunidade, da sociedade em si, hoje, se tratando de pessoas com deficiência, seria o discurso nada sobre nós sem nós. Com todos, não só com as pessoas com deficiência, com aqueles que se sentem excluídos, com os negros, com os indígenas, com os amarelos, com os homossexuais, com todos, né? A escola precisa abrir. Então, a escola ela deveria ter, né? Não vamos generalizar dizendo que não tem, mas a sua minoria pensa nisso, né? Abrir um canal de comunicação, de escuta. Porque a escola, eu estava falando para os meus alunos no sábado, quando acontece uma enchente, um desastre ambiental, em qualquer lugar, qual que é o primeiro lugar onde as famílias são alocadas? São nas escolas, são nos ginásios municipais das escolas, da cidade. A escola ela deveria ser um lugar de acolhimento, como ela se propõe a ser quando há uma tragédia. Mas a gente, né, a sociedade pensa muito na escola como um fator de acolhimento quando acontece alguma coisa assim, mas na verdade ela deveria pensar em ser um fator de acolhimento, uma instituição de acolhimento para aqueles que de fato estão procurando ajuda. A quem eu me proponho salvar?
Outra questão que a gente tem observado é que escolas inclusivas, elas apresentam gestão inclusiva, elas se relacionam com o entorno. Teve uma análise bem interessante feita sobre o programa Escola da Família. Para a gente ter uma ideia, o que foi Escola da Família? Escola da Família ainda tem hoje, ele está com menos vigor. Esse programa foi criado em meados de 2004. Qual foi a ideia? O governo do estado, ele percebendo regiões de alta criminalidade, de grande vulnerabilidade social, e que tinham escola, e escolas nessas regiões, eles falaram o seguinte: essas escolas são alvo de depredação. Eu vou abrir a escola para a comunidade e trazer a comunidade para dentro da escola. E aí começou a contratar, inclusive, estagiários das universidades. O governo pagava metade da bolsa do estudante para a universidade, e a universidade, em contrapartida, dava metade para concedia outros 50% de desconto para ele, e o rapaz podia estudar em troca de trabalhar na escola. Esse programa teve muita força durante um tempo, mas se fizeram estudos, por exemplo, sobre o impacto do programa no entorno. E o impacto mostrou o seguinte, por exemplo, que um dado bem interessante sobre saques, roubos à escola, furtos, Nossa, ele tirou 10 na prova de tiro. O que mostrou, por exemplo? Que quando a comunidade, a escola é aberta para a comunidade, nos primeiros dias e nos primeiros meses, os índices de furto, roubo, eles aumentam. Tá? Roubo no entorno e furtos à escola e depredação à escola. Não vou falar de roubo porque envolve aí outras relações, mas furtos e saques à escola aumentam por quê? O cara entra na escola, é o nóia lá que ele entra, ele vê onde fica o armário, o que tem, onde tem bola, onde tem merenda, onde tem computador. No dia seguinte ele entrava no sábado, no domingo ele ia lá e furtava. A partir do momento... E aí o que aconteceu? Em algumas escolas, se caiu muito esses índices. Por quê? Foram as escolas em que os gestores conseguiram dialogar mais com a comunidade. Quando ele consegue abrir a escola para o entorno, o camarada ele entra e fala assim: mas por que eu preciso levar essa bola embora se a hora que eu quiser ter acesso a essa bola é minha? Essa bola é minha. Eu preciso trabalhar um sentimento de apropriação. Nós não temos esse sentimento de apropriação com nada, né? Nossa cultura, pela nossa colonização, o sentimento de apropriação que o brasileiro desenvolveu em relação ao que é público é como se fosse o que não é de ninguém. Isso é importante destacar. O americano, por exemplo, ele teve uma colonização de povoamento, então ele vai lá, o cara foi para um lugar lá, né, fugido de perseguição religiosa, e ele foi lá, ele tinha que ficar lá. Então ele foi fazer sua vila, sua escola, seu grupo e tal. O brasileiro, ele foi colonizado a partir de... Deportaram o português, que era prostituta e bandido, que eles não queriam que ficasse lá, mandaram para cá. Domesticaram o índio aqui e trouxeram na marra o negro africano. O Brasil foi constituído a partir, miscigenadamente, ainda bem que somos miscigenados, uma beleza natural brasileira, mas nós fomos constituídos a partir de desafeto. Nós somos acostumados a responder primeiro para a metrópole, depois para a coroa, depois para o Estado. Então não temos autonomia. Somos muito recentes. Até 120 anos atrás, 130, tínhamos escravidão no Brasil. Não éramos nem uma república. Olha como a gente tem uma breve história. Então, o nosso sentimento de apropriação em relação ao que é público é muito ruim. Então, tem que trazer a população para dentro da escola. A gente fez um projeto, uma certa ocasião, eu vou dar um exemplo assim, né? Por que o rapaz urina na escola no chão e na casa dele não urina no chão? Porque a escola, para ele, não é dele. Eles não têm o sentimento de pertencimento, né? Oi? Eles não têm o sentimento de pertencimento. De pertencimento. E nem de que a escola é dele também. Eu tenho que ter esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço à escola. Mas de que a escola é minha. Eu sou apropriado. Ela é minha, por isso eu tenho que zelar por ela. Teve um projeto que a gente fez uma vez, numa escola, ela fica ali numa região que nem Osasco nem São Paulo querem assumir, no Jaguaré ali. O Euclides de Figueiredo, é uma escola legal, a gente tinha um projeto, a gente levou
os jovens da aula de educação física faziam residência, como se fosse uma residência educacional, antes do projeto existir. Foi em 2005 isso aí. O que a gente fez? Chegou lá na escola, o naipe era esse. Professores desmotivados, escola sucateada, depredada, uma estrutura belíssima, 2 quadras descobertas, material pra caramba, né? Professor desmotivado, professor ia dar aula, sentava o noia, o traficante, o muro era quebrado, ele pulava o muro ali, sentava assistindo a aula do professor, o professor dando aula, ele falava assim, ele ainda é gente boa, professor, falava assim, não, professor, pode continuar a sua aula, a gente não vai jogar a bola ainda, depois que o senhor, aí a gente joga. Era esse o naipe. A gente falou assim, bom, o que nós vamos fazer com a educação física aí? Né? Nós invadimos a escola com 30 estudantes de educação física, divididos em vários horários, tal, e foi uma coisa bem legal. A gente começou a colher das crianças o que eles gostariam de aprender e que conteúdos eles gostariam de ter. E aí surgiram várias coisas, mas escuta, para ter esse conteúdo, beisebol, badminton, mas para você aprender isso, que você precisa material, as crianças começaram a se mobilizar e a gente falou assim, não, para a gente poder desenvolver essas práticas, é isso que a gente queria chegar. Nós precisamos adequar a escola para isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos recolher material no entorno, na comunidade, e vamos reformar a escola e trazer material para a escola. Eles foram atrás de loja de tinta, da Armarinhos Fernando, de Sesc, para doar equipamento. Eu sei que foi interessante que entre uma sexta-feira à tarde e um sábado pela manhã, nós reunimos 137 pessoas em torno da escola, pintando o muro. Por exemplo, o muro ficou branco, depois parecia um cemitério, eu achei que ficou ridículo, mas porque não se chegou a um consenso que cor deveria ficar, só faltou escrever assim, Espaço Ninho da Paz, alguma coisa do tipo, porque assim, mas foi a primeira vez que o muro ficou 4 meses, e muro branco é tentação para pichador, 4 meses sem pichação. No dia seguinte, o cachorro ia levantar a pata para urinar, nem o cachorro deixava, você está tirando? Eu pintei esse muro ontem a tarde inteira, você vai... Aquele rapaz lá que vai lá e se pendura na tabela de basquete, ele não fazia mais isso, porque o pai dele ajudou a fixar. Então, eu preciso ter um sentimento de apropriação. A escola precisa ser aberta. A escola que dialoga com a comunidade, ela tem uma gestão inclusiva, ela é mais inclusiva. Eu tenho que parar com a discussão de que eu não tenho que preparar a família da criança com deficiência. Eu tenho que ter a família junto. A família muitas vezes não sabe do potencial que tem um filho. Eles esperam da escola esse retorno, né, Gimenez? Eles esperam que a escola fale assim, nossa, você sabia que o seu filho, aqui ele faz isso, aquilo outro. Fala, não, você não está falando do meu filho, você está falando de outro filho, porque os pais não sabem quem são os filhos quando eles saem da porta de casa. Não sabem. Natália, olha que maluco. Quando o modelo fracassa, a gente tem um jogo de empurra. A gente fez uma pesquisa agora com as crianças do programa, com as crianças não, com os pais e professores, a gente fez uma avaliação 360 do programa São Paulo Integral. E por que não funciona na escola, em algumas escolas que não funcionam e tal. Para o professor, por que a criança não aprende? O fracasso escolar é explicado porque a família não participa, porque a criança não tem disciplina, porque falta acompanhamento dos pais, porque a criança tem uma base, um capital cultural muito restrito. Para a família, por que a criança não aprende? Porque o professor não estuda, o professor não quer trabalhar, então tem um jogo de empurra, quando na verdade não tem culpado. Todo mundo é vítima do sistema, mas a grande vítima é a criança. Então falta uma aproximação. A gente nesse tem trabalho... os personagens aí, né? A escola é um cenário, né? Um grande teatro e tem os personagens. E são extremamente estereotipados. São personagens extremamente estereotipados. Quando se fala, por exemplo, de preparação das famílias, né? E aproximação com a família, tem um incremento bem interessante. A gente comparou a inclusão na educação infantil e no ensino fundamental. Por que na educação infantil ela acontece melhor? Primeiro, a educação infantil ela é orientada à criança. O ensino fundamental é orientado ao conteúdo. A educação infantil ela usa muito mais espaços pedagógicos do que o ensino fundamental. Ela vai para parque, são espaços que as crianças têm interação. O ensino fundamental senta, vira para frente, é isso. Anota.
E fora a ameaça que tem, né, Gimenez? Tem uma cultura escolar. Professores que ameaçam assim, tá vendo? Você não quer ser alguém? Se você fizer isso, você não vai ser ninguém. E aí tem aquele fracasso escolar, a diminuição do aluno, o professor se empoderando do que ele é, porque tem professor que fala assim, eu ouvi muito isso. Eu já aprendi, eu já sei. De fato, ele já sabe. Você quer saber, o problema é seu, né? É. E uma coisa importante, a educação infantil tem uma interação muito grande com a família, que o mundo todo, e pesquisa sobre a inclusão tem mostrado, a parceria entre escola e família é crucial para a inclusão. A educação infantil ainda tem aquela coisa do pai vai entregar, o professor vai entregar a criança para o pai e vai falar assim, teve febre, não comeu bem. Na educação, no ensino fundamental, são vários professores. O tempo de contato com a criança é muito pequeno. As salas são maiores. Então, tem alguns elementos que as escolas precisam ser organizadas para poder incluir, que precisam ser pensados. E isso envolve preparação das famílias, estreitar a família. Olha, porque a família precisa trabalhar na mesma direção que a escola. Outro ponto é a preparação das crianças sem deficiência. Posso fazer uma pergunta em relação ao que você falou antes? O que você acha que acontece? Qual que é a perda de interesse dos pais nessa baixa participação da educação infantil para o fundamental? O que você acha que acontece com os pais que eles deixam de se preocupar? As crianças já são maiores, não é só um papel dos pais. A escola é organizada de uma forma diferente, a escola já é mais fatiada, são vários professores, então não cria o vínculo, porque uma das coisas que é principal para ter inclusão e para ter troca é vínculo. Troca não acontece num grande número. Eu vou até falar no slide para frente, aí no próximo, que é o último, mas um dos itens que eu vou comentar é isso. Para ter troca tem que ter número pequeno. Se eu tiver um número muito grande, não tem troca, está fatiado. Então, essa é uma dificuldade. A preparação das crianças sem deficiência é outro elemento chave, das famílias das crianças sem deficiência, né? Se você perguntar, e as pesquisas mostram que se você perguntar para as famílias das crianças sem deficiência, elas vão falar assim que o trabalho de inclusão na escola é bacana, mas eles têm muitas dúvidas em relação se o filho está aprendendo ou não, ou se não está sendo prejudicado pelo fato de acolher uma outra criança. Eles vão falar isso. Então você vai pegar aquela mãe e falar assim, nossa, Marisa, eu acho tão bonito o trabalho que tem na escola do meu filho, tem um monte de dãozinho lá, eles entram com a mochilinha, tudo bonito, não sei o que lá, naquele horário, tal, não sei o que lá. Essa mesma mãe que fala que é bonito isso, ela fala assim pro filho, filho, não fica sozinho com aquele menino lá no banheiro. Sabe aquele menino que tem um problema? Ele tem problema, você sabe, né? Então, não fica sozinho com ele, que vai que o menino tem um surto, eu sempre oriento meu filho, né? Ela fala, eu sempre oriento, porque a gente não sabe. Então, tem uma visão dúbia. A família não trabalha em parceria, precisa esse acolhimento por parte das famílias das crianças sem deficiência também. Só um minutinho, Nath, troca intérprete. Tem isso mesmo, e é assim, olha, não fica perto... Fora que tem uma falta de informação muito grande. Olha, se você andar com aquele lá que é esquisitinho, você vai ficar igual. Ou aqueles pais chegam e falam assim, ajuda ele, tadinho, ele não tem uma perna. Ajuda ele, coitadinho, ele não tem, ele não pensa, ele tem probleminha. Porque as famílias elas orientam os filhos. Tem toda uma concepção histórica, a gente pode falar disso até outro momento, que reflete no que a gente faz, no que a gente fala. Por exemplo, tem uma visão medieval de igreja, de benevolência, de lidar com pessoas com deficiência. Hoje, embora você seja profissional, fala assim, o que você faz? Eu trabalho com pessoas com deficiência. A pessoa fala assim, você deve ser uma pessoa muito boa. Nossa, vai pro céu. Ai, abençoado, hein? Você deve ser uma pessoa muito gratificante. Iluminado, iluminado. Aí perguntam ainda se isso mas espera, isso não é o seu trabalho, né? Isso é voluntariado, né? Você não trabalha só com... E aí junta com o professor, que eles vão perguntar assim, você trabalha ou você só dá aula? Mais ou menos isso, porque tem essa, né? Porque eles falam assim, nossa, mas a sua religião de fato, olha, faz todo sentido, você é um anjo, mesmo que você trabalha com anjinhos. E aí existe por parte das pessoas essa cultura de diminuição, que fala pequenininho, judiação, coitadinho, eles são tão fofos, porque tem uma cultura também de que síndrome de Down é todo mundo fofo, até se levar um safanão na orelha, como eu já levei. E aí a gente vai falar, não, peraí, não são todos que são. A Cláudia tá rindo porque ela sabe do que eu tô falando.
O pessoal que está aqui da equipe sabe do que eu estou falando. É cada safanão, cada porrada que a gente leva, e as pessoas falam, mas o trabalho é lindo, é maravilhoso, você vai para o céu. A gente vai sem escala mesmo, mas isso é um trabalho. Tem uma pesquisadora falecida, Natália, que você me falou, me fez lembrar, a Lígia Assunção Amaral. Vocês devem ter feito... Lígia Amaral. Ela ia falar dos mecanismos de compensação, né? Então a gente fala que a gente usa muitas expressões extremamente preconceituosas sem... Quem foi que inventou que o Down é carinhoso? Quem foi que a porra vai falar que o Down é carinhoso? Não, ele é carinhoso assim como eu sou carinhoso em algum momento. Ou mas, que assim, eles estão de bom humor sempre. Essas frases nos traem nosso preconceito. Ah, é negro com alma de branco. Olha cada frase preconceituosa. É mulher, mas dirige bem. Essa é clássica. É negro, mas é trabalhador. É pobre, mas é limpinho. É virado, mas... Olha quantas frases extremamente preconceituosas, horrorosas, que as pessoas usam e que denotam preconceito e estão sendo usadas contra o direito, e a gente precisa de uma discussão, obviamente, mais ampla sobre isso. Existe a necessidade de uma preparação das crianças com deficiência. Não dá para levar para a escola sem preparar. As escolas que têm feito, e por isso esse debate aí tem que ficar em stand-by. Tem que analisar. O pessoal está com a lei e tal, se vai... olha, os projetos, eu vou falar assim, o que tem de melhor no mundo hoje. O que os projetos têm mostrado é que os projetos que funcionam melhor são os projetos onde a criança fica meio período na escola e meio período em outra instituição com acompanhamento. Então isso é importante deixar claro. Agora, não então, porque caso contrário, se a gente não se basear em dados, nós vamos trabalhar com militância. E a militância é o que menos acredita e o que é menos importante no momento. Nós vamos ser militantes. É que nós vamos falar que o remédio melhor é esse para o Covid porque eu acredito. Ou eu tenho que usar isso, eu sou contra a vacina. Não, eu tenho que trabalhar com dados. O que a ciência está me dizendo. Então, o que os dados têm mostrado é que os melhores arranjos são aqueles que combinam uma interação entre um núcleo de atendimento especializado e a escola. Isso é importante. Então, e a própria escola, ela tem que desenvolver espaços. Eu tenho observado algumas coisas, por exemplo, a escola não prepara o indivíduo que tem deficiência, muitas vezes, em espaço. A escola, ela trabalha muito bem com a média. Ela tem dificuldade de lidar com quem sai da média. Tanto quem está abaixo, quanto quem está acima. Então, a escola tem dificuldade de lidar com o superdotado também. Olha mais uma coisa interessante. Você pega a educação física, eu sei que tem gente da educação física, a educação física está na escola muitas vezes e ela faz alguns projetos com quem está acima da média. Os grupos de treinamento, por exemplo. E você pega a língua portuguesa, matemática, fazem projetos com quem está abaixo da média. Você pega a oficina de redação, oficina de cálculo e tal. Isso mostra uma coisa bem interessante para mim. Primeiro que a escola não tem um projeto. Segundo, se é que ela tem um projeto, a educação física está na contramão. A educação física deveria, possivelmente, lidar com quem está abaixo da média. E aquela criança que é o último a ser escolhido no time? O que tem dificuldade? Ele não tem deficiência. Estou falando da criança com dificuldade motora. O que a escola faz por ele? Só tem um espaço à parte para trabalhar. Não, mas você tem um programa de treinamento. A mesma forma, a língua portuguesa e matemática só trabalha com crianças que têm dificuldade. E o moleque que é brilhante na redação? E o menino que é brilhante na matemática? A escola é especialista em broxar a criança. Ela chega e põe a calcinha bege. Ela vai lá e fala assim, quer ver o menino e fala assim, ai professor, eu vou ver isso. Ah, não. Esse assunto nós não chegamos nele ainda. Um dia a gente fala sobre, não é hora. O conhecimento tem um sentido real, local, imediato, temporal, e ele não pode ser esquecido. Vou passar para o penúltimo slide, na verdade, porque o último é só uma... Obrigado. Primeiro, então, eu tenho que preparar também as crianças sem deficiência. Né? Outra proposta interessante para lidar com a inclusão, eu tenho que assumir, por exemplo, a minha impotência. Porque somente assumindo a minha impotência e que eu não sei, eu vou compartilhar. Então, tem que chegar para as crianças, senão o que tem se mostrado, você coloca uma criança sem preparar as demais, é efeito vitrine. Você põe a criança com deficiência lá,
Daqui a pouco começa a chegar... Sabe que chegou o atende, aquela criança com deficiência, ela chega no atende, 6h40 da manhã ela está na escola. As outras vão chegar às 7h30. Está lá a criança com a muleta, esperando lá, sentada, a mãe junto, coitada, fica esperando lá. Aí começa a chegar as suas crianças, ninguém preparou, as suas crianças começam a chegar e olham. Sabe, porque você é curioso, você quer ver. Né? Alguém te falou, mas aí tem o efeito dois tempos. Você quer ver e ao mesmo tempo não, acho que não pode ver. Sabe por quê? É igualzinho um acidente de carro. O trânsito do acidente de carro não para porque tem curioso. Ao mesmo tempo quer ver e falar, ai meu Deus, mas nossa, é um braço? Ai meu Deus, não posso ver. Nossa, aquilo lá é sangue, não posso ver. É igualzinho. E olha, sabe por quê? Porque alguém um dia te falou assim, não olha! Você gostaria se fosse com você? Então você fica com o teu superego marcado ali e fala assim, não, eu não posso olhar. E aí tem toda uma relação. Mas por que se tem preconceito? Porque não se olha? Porque não se tem conceito e não se conhece. A criança tem que ser levada a conhecer. Né? Então, preparar as crianças é inclusive falar assim, escuta, vamos chegar... Alguém aqui é igual a alguém? Tem um que o cabelo é mais longo, outro cabelo é mais curto, um é mais gordinho, outro é mais magrinho, um é mais alto, outro é mais baixo, um é bom na matemática, outro é bom na língua portuguesa. E tem um colega aqui que não tem uma perna. Vai vir amanhã pra gente aqui. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer para acolher o colega? Né? Os projetos, e vamos entender o seguinte, quando eu falei lá que a escola tem que ter uma dimensão de empoderamento que parte da gestão, ela vai se materializar, inclusive, nas propostas que vão sugeridas pelas crianças. As crianças têm que sugerir o que nós podemos fazer. Quando eu tenho a possibilidade de opinar sobre uma proposta, eu vou me empenhar muito mais para fazer ela acontecer. Esse é o problema das gestões burocráticas. O Basil Bernstein ele vai dizer o seguinte, que as instituições que são mais autocráticas e têm discursos muito verticais, sem democratização nas relações, são instituições que tendem a ter um distanciamento maior entre o que dizem os documentos e o que acontece na prática. São escolas que ficam na teoria, mas não acontece o projeto na prática. Isso é importante a gente pensar. Outro dado que tem sido encontrado no mundo é que a inclusão é melhor quando o número reduzido de alunos por turma. Então não dá para dizer, eu vou fazer inclusão com 60. Mentira! Não tem inclusão numa festa de casamento. Você vai, principalmente se for jantar, o cara vai sentar e conversar com quem está na mesa. Que a mesma situação constrangedora é para o noivo, quando ele chamou o pai do noivo chamou um parente do interior que ele jurava que não vinha. Aí o cara mal, não tinha nada para fazer, veio. Aí ele vai colocar numa mesa que é para 8, tem 6 já que se conhecem. E chega o casal. Aí o noivo fala, escuta, o fulano podia sentar nessa mesa. Agenor, claro, pode pôr ele aí. Eles vão se cumprimentar no máximo. Daqui a pouco as 3 pessoas que estão lá na mesa, até as mulheres vão juntas, retocar a maquiagem, vão juntas, os caras conversam entre eles, e o casal que chegou, seja quem for, vai ficar isolado. Por quê? Não tem troca. Troca pressupõe espaço para trocar. Um projeto belíssimo que aconteceu no CPUSP, de inclusão bem legal, ele colocava a exigência para você matricular uma criança com deficiência, ela colocar junto uma 100. Então, só matriculava um por um. Um. Isso criava um ambiente mais favorável para ter inclusão. Não adianta eu falar, por exemplo, que eu vou fazer uma festa para integrar todo mundo no fim do ano. Não rola. Porque se eu tiver uma festa com 60, 70 pessoas, vocês vão ter as mesmas panelas reproduzidas em outro ambiente. Para ter inclusão, precisa ter espaço para troca. Eu gosto de trabalhar com um autor, um cara que eu acho que é muito interessante, é o Martin Bloch. Ele foi tentar medir inclusão nas escolas, eu tenho que trabalhar um pouco com essas medidas. Aí fica para um outro momento falar. Mas ele vai medir assim, por frequência de diálogo entre as crianças, por tempo de interação que elas ficam, e ele vai olhar e falar assim, olha, inclusão acontece melhor quando eu estou com 2 para 2, e aí eu posso diversificar isso. Eu ponho a criança, primeiro com 2, em dupla, depois eu ponho em trio, depois eu ponho num grupo maior, e até eu chegar num grupo, evidentemente, maior. Mas espera aí, como é que eu posso fazer isso numa escola pública? Gimenez, mas não dá. A escola pública depois... põe professor, põe estagiário. Eu trabalhei com vários estagiários de escola. Eu cheguei a trabalhar com 12. Aí a diretora da escola, sabe por quê? Nós temos um problema na escola
que é contraditório. A escola odeia o estagiário odeia a escola, só que ele vai ter que... Ele é o futuro dela, ela depende dele para existir e ela é o futuro dele. Olha que maluco. A escola faz um doce desgraçado para receber o estagiário. O estagiário vai lá fazer estágio na escola, vai pegar aquela diretora, cabelo cheio de laque, óculos e correntinho, e falar assim para ele: olha, eu tô olhando aqui, não dá para te receber porque nesse horário tem muita gente já. Pensa bem, não é a marginal 6 horas da tarde a escola, que está congestionada. Né? Quanto mais gente, melhor. Não. Aí o estagiário é o contrário, ele vai para a escola, ele conseguiu uma vaga, porque senão ele não se informa, mas ele é um puta do arrogante. Ele vai para a escola e vai lá com a prancheta dele, como se fosse um fiscal da Porto Seguro para ver o sinistro de um carro. Ele vai lá olhar e vai ticar. E o professor dando aula, ele vai lá. E depois ele vai para a faculdade com um tom extremamente arrogante e fala assim: e aí, como é que foi o seu estágio? Como é que você fez? Nossa. Que absurdo que eu vi lá. Quer dizer, você tem duas peças que deveriam se amar e elas se odeiam. Então, se repelem, né? Hã? Elas se repelem, né? Se repelem. Porque é isso que acontece. O estagiário, ele é o futuro da escola. E a escola não aceita muito bem o estágio. Você já chega assim, vou pro estágio. Estágio? Não, mas você só vai lá para assinar, né? Só pegar assinatura. Exato. Sabemos quantos não fazem. Virar algo que obrigação, fica no papel, né? E a gente não tem a mudança. E aí, olha só, o número reduzido de alunos por turma. Uma vez eu falava, quantos estágios você põe? Põe vários. Eu falo para os meus alunos que estão fazendo estágio, eu falo assim, você critica o teu estágio, um dia você vai ser professor. Como você vai envolver os estagiários? O estagiário, o professor tem um compromisso na formação. Escuta, eu punha 12 porque o indivíduo com deficiência precisa de suporte. Então eu falo assim, escuta, vem cá, eu estou trabalhando nessa metodologia com esse texto aqui, o que você acha? Você concorda? O que você sugere para ter empoderamento do estagiário também? Eu tenho um compromisso na formação dele. E por isso, o senhor tem mostrado, quando eu reduzo o número de alunos, eu dou atenção melhor, eu consigo atacar melhor o que é necessário. Antepenúltimo, presença de aluno tutor, né? Tem uma linha de pesquisa só sobre aluno tutor, a professora Marlina Belo, da Unesp de Bauru, tem feito muitos trabalhos sobre isso. Quando você coloca o aluno para ajudar, é muito interessante porque ele percebe a possibilidade. Às vezes você resgata 2 almas que estavam destinadas ao purgatório. A criança com deficiência, e você quer ver, às vezes você pega o bandidão da sua turma. Sabe qual que é o bandidão? É o que dá trabalho. Traz ele para te ajudar. Coloca esse cara para ajudar a ensinar o colega. É muito interessante, as experiências têm sido muito produtivas, muito férteis com o aluno tutor no projeto de intervenção. Outra coisa... Isso é feito em muitas das nossas oficinas. Sim. A gente pegar um participante que ele é melhor para ajudar o colega. A Cláudia está chacoalhando a cabeça porque ela sabe do que eu estou falando. É bem isso. É pegar aquele participante que tem dificuldade de levantar a perna numa oficina de karatê e colocar o do lado que está mais avançado, antes que ele perca, inclusive, a paciência. Porque a gente tem um desnível, né? E a grande sacada, a gente aprende pelas diferenças. Existe um estilo de ensino que as pessoas tendem a pensar e muitas vezes ignoram, que é o estilo de ensino recíproco do Muska Moston, né? Que valoriza justamente que eu aprendo mais quando eu ensino. Então você maximiza a possibilidade do outro aprender. E você está ajudando a direcionar um pouco mais de atenção àquele que está com uma dificuldade maior. Então é bem importante. Utilização de diferentes espaços de formação. Você sabe que quando foram constituídos os CELs, os Centros Educacionais Unificados, era essa um pouco uma ideia que estava por trás. Que eu não aprendo só na sala de aula, que eu aprendo no coral, eu aprendo na parede escalada, na pista de atletismo, eu aprendo no teatro, eu aprendo na cozinha. Na sala multiuso. Na sala multiuso, eu tenho vários locais e momentos para aprender. Quando a gente olha para isso, é uma coisa interessante. As escolas que são mais inclusivas, elas tiram mais da sala de aula. E ao tirar mais da sala de aula, eu dou possibilidade para emergirem outros aprendizados e outras formas de interação. Essa é outra diferença da educação infantil.
as escolas vão mais para playground. Enquanto no Brasil se fala mais em ficar em sala de aula, as outras escolas no mundo, as escolas com melhor educação no mundo, estão falando em tirar mais a sala de aula. Porque lá, então elas usam diferentes espaços. Usam os espaços do entorno da escola, para cima, porque lá tem possibilidade. Às vezes o aluno, ele tem dificuldade para escrever. Mas se eu ponho esse moleque no teatro, ele arrebenta. E eu quero que ele escreva ou eu quero, na verdade, que ele se comunique? Eu quero que ele se comunique. O que vai ficar para ele? E eu deixo, porque a escola, quando ela não pensa em diferentes espaços de formação, ela se limita. Ela põe inúmeras restrições as quais a sociedade já coloca para aquele cara. Então ela não mostra todo o universo de possibilidades e potencialidade que ele apresenta. E por último, né, eu tenho defendido muito disso, a inovação de conteúdo e de estratégia, ela é mais inclusiva naturalmente. Se você não está incluindo na escola, significa que você tem que rever conteúdo. Eu brinco com o pessoal da educação física. Não há nada mais ou menos inclusivo do que trazer futsal masculino. Você já sabe quem vai participar, quem não vai, quem vão ser os primeiros a ser escolhidos, quem vão jogar um pouquinho vai sair, quem vai jogar bastante tempo vai ficar um pouco mais, quem não vai sentar nem na quadra vai ficar, quem vai ficar sentado lá olhando e vai pedir para fazer alguma coisa. Por quê? Não tem nada de inovação. Quando você traz um conteúdo novo, você coloca quem tem sempre facilidade numa situação de falar assim, putz, isso eu não sei. Eu tenho que aprender. E ele se coloca numa situação de ter que aprender. É empático. E quando você traz o conteúdo novo, ao mesmo tempo, você dá uma possibilidade para aquele que sempre é excluído, que nunca teve condição de ele, em algum momento, apresentar algo que ele aprendeu antes do outro. O que é importante ele compartilhar e se sentir empoderado. E aí, com isso, você gera equidade, né? Equidade de possibilidades. Você tem que equacionar a possibilidade. E eu, enfim, esse é o tema da minha fala. Eu queria agradecer, está aí meu e-mail da universidade, o meu Instagram, quem tiver interesse, e um pouco o que a gente tem feito lá no Missão Educação, e o livro aí que a Natália já sorteou para as pessoas aí do projeto, e é isso aí. Eu estou à disposição para comentários, para falas, perguntas, etc. Obrigado pela atenção, agradeço muitíssimo. Olha, muito bem colocado, uma fala muito interessante. Acho que a gente conseguiu, assim, a gente falaria noite e dia sobre esse tema, né? Falaríamos muito. Claro que a gente não tem tempo hábil para isso, mas tem algumas falas aqui interessantes e perguntas, né? Eu falei que ia deixar para o final. Algumas pessoas falaram que foram pessoas assíduas sobre a Bolsa Escola, né? Escola da Família. Escola da Família. É um aprendizado muito legal. Muito interessantíssimo. A Sofia fala o seguinte: e sobre a educação de surdos, já li algumas coisas sobre a importância de termos escolas especializadas em Libras, somente para surdos, como o INES, no Rio de Janeiro. Ao invés de traduzir todo o conteúdo em uma escola regular, qual seria a real ou melhor opção? A gente avançou, eu diria, na educação para surdo. De fato, o que a escola regular, ela encontra muitas dificuldades. As escolas para surdo, elas são hoje espaços que têm se consolidado, e até pelo diálogo com a sociedade, bons espaços para inclusão e para formação. Essas escolas têm aberto muitos espaços de formação para professores, as escolas para surdo, que podem fazer cursos lá. Hoje, nos cursos de ensino superior, de licenciatura, por exemplo, a disciplina de Libras ela é obrigatória, o que não era antigamente. E nos cursos de bacharelado, ela já configura em grande parte dos cursos como optativa. Ou seja,
já se reconhece isso. A gente achar que a escola ela é guiada e ela projeta uma sociedade, talvez seja equivocado. A escola reflete uma sociedade. Então, ela trabalha muito a reboque do que está acontecendo e qual a necessidade existente. Então, se esse grupo se avolumar e conseguir ter mais espaço nas escolas, você não tem a dúvida que a escola vai responder criando mais espaço de formação. A escola trabalha sob demanda. A escola não trabalha projetando. A escola ela trabalha a partir de uma necessidade eminente, existente, concretizada. Então, talvez aconteça dessa forma. Eu percebo que está avançando. E eu vejo as escolas, tanto as especiais como as próprias universidades, têm se organizado para acolher mais e para formar gente para esses espaços, sim. Com surdo especial. Muito bom. O Luan pergunta assim, ó, Roberto, você aborda a inclusão de modo amplo e inovador. Não se trata da causa de pessoas com características e condições semelhantes, mas sim de desenvolvimento social para todos. Seria correto afirmar que a tendência para o futuro será unificar causas específicas sob uma mesma bandeira da inclusão? Eu não diria unificar a causa. Eu acho que a gente tem que, ou chamaria isso talvez de um pensamento inclusivo. O pensamento inclusivo é olhar para o outro, cara. O pensamento inclusivo é reconhecer a diferença, não é anular. É trabalhar para dar possibilidade e não dar tratamento igual. O tratamento é equivalente e equitário, ele é o que inclui. Né? Se a gente fosse considerar até hoje, negro e branco, teoricamente, por lei, até hoje, até meados de 10 anos atrás, eles tinham a mesma condição de entrar na universidade, o que não é. Quantos negros você tem fazendo medicina? Então, veja, na verdade, precisa um tratamento... você vai falar assim, peraí, e o Congresso? O Congresso, se você for esperar que o Congresso nos represente, ou faça leis para isso, o Congresso não nos representa, porque ele não é a nossa representação. Se o Congresso nos representasse, teríamos o Estado, os congressistas do Estado da Bahia seriam 78% negros, o que não acontece. Se o Congresso nos representasse, a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal dos Deputados, teria, por exemplo, 52% do gênero feminino e só 48% do gênero masculino. E não é. Então, se o Congresso não nos representa, a nossa causa não é representada. E talvez não seja com a unificação do pensamento, seja com a ampliação da visão. Eu vejo que a ampliação da visão garante que eu olhe para o outro, porque eu preciso reconhecer diferença no outro para ter uma causa. E eu entendo quando a pessoa fala de uma causa comum. A causa comum não é unificar pensamento, mas é unificar uma luta por reconhecer diversidade e por valorizar a diversidade, ver quanto ela é importante para a gente poder crescer. Nesse fator eu hei de concordar com certeza, né? Eu acho que a gente precisa, se eu fosse falar, levantar menos a minha bandeira, a bandeira do outro, e levantar uma única bandeira, eu acho que chamada civilização, humanidade, né? Olhar as pessoas, porque toda pessoa com deficiência ou qualquer grupo, a gente fala, eles são um grupo minoritário, será? Quem define quem é grupo minoritário ou não? A gente tem que olhar que todos eles, todos, qualquer pessoa que se coloca, ou como você mesmo falou, que todos em algum momento fomos excluídos ou nos sentimos excluídos. Olhar que assim, a pessoa ela tem um nome, ela tem um sobrenome, ela tem uma história, ela tem sentimentos, ela tem pensamentos, ela tem objetivos, elas têm sonhos. E aí a gente vê uma escola muitas vezes minando esses sonhos, essas ideias, quando ele fala assim, o que você quer ser? Eu quero ser professor. O próprio professor, ele fala, não, seja qualquer outra coisa menos professor. Vai hoje numa escola regular e pergunta quem quer ser professor. O próprio aluno vai fazer para quê? Ser igual a você? Ficar louco? Inclusive, o papel hoje do professor, muitas vezes, ele se representa como um louco, pobre, miserável, doente, que não tem felicidade, que não é feliz, né? No sentido de não sou feliz, satisfeito.
nossa, você comentou uma coisa, a gente tem que tomar cuidado na sociedade para não reproduzir essa questão. Existe uma fala, em alguns momentos até explícita, de culpabilização do professor pelos problemas que existem na escola, né? A vítima. E eu acho que para a gente ter uma discussão na educação, hoje não é pensar de uma forma ideológica, A, B ou C. Nós temos tantos problemas emergentes, é como ficar mais tempo a criança na escola, na sala de aula, como incluir na escola. Tem mais do que se é questão de gênero, se é isso ou se é aquilo. Nós temos inúmeras questões. Se é escola sem partido, se é escola... Porque, veja, a escola e tem que ser sem partido, mas você não pode ter uma escola sem política. Que é uma dúvida das pessoas, elas vão dizer, eu sou apolítico. Não, seja apartidário, é diferente, né? Até porque quando você se assume como uma postura dizendo que não é política, não se mete em política, isso é uma postura política e inclusive conservadora. Não existe postura que não seja política. A politics da praça, ela está em todos os espaços e todos os segmentos. A escola é espaço de formação política, não partidária. Não é espaço para catequizar ninguém, que de fato isso acontece em muitas escolas. Mas não, mas ela é espaço de formação política. Lá eu tenho que aprender a escolher meu líder, eu tenho que aprender a escolher quem eu represento na minha sala, eu tenho que aprender a olhar o que o banheiro está faltando para encaminhar algum documento para a direção da escola. Isso é lá que eu vou fazer, porque eu preciso aprender a votar lá, eu preciso aprender a escolher um líder lá, eu preciso aprender a ter uma participação ativa como cidadão lá. Como o Brasil é um país onde a democracia é muito recente, a gente partiu logo para a conquista de direitos sociais. Mas existem direitos que são prévios aos direitos sociais. O direito civil, o direito político, precede direitos sociais. Primeiro eu tenho que ser cidadão. Depois eu tenho que ser cidadão da politics. Eu tenho que ser cidadão do mundo. Eu tenho que ser cidadão inserido na sociedade, que troque, que escolha. E, por último, eu vou ter meu direito social assegurado. Caso contrário, eu vou ter direito social como garantia para a sobrevivência e isso vira moeda de troca, que é o que a gente tem visto. Você dá uma bolsa em troca de voto. Veja como as eleições estão assim. O cara... E olha, o eleitor troca de partido ou de preferência facinho, porque ele está, de uma certa forma, domesticado em cima disso. Então, temos que ter formação política e, inclusive, para a inclusão, né? Porque é somente com esse olhar que a gente vai ter uma formação legal na escola e transformar a sociedade num espaço mais inclusivo. Com certeza. E como diria a fala de uma artista esse final de semana sobre as eleições, algumas pessoas falaram: vemos praias lotadas e escolas vazias. Isso foi uma realidade. Quanto também as pessoas estão desacreditadas, né, que eu prefiro ir para a praia do que votar. Depois eu pago lá R$3 de multa e justifico. Quando, na verdade, depois são essas pessoas que querem exigir um direito numa sociedade que sequer ela fez parte da escolha do líder naquele lugar, né? Então a gente percebe que a cultura ela vai se perdendo, né? Mas a mesma falta de apropriação que existe com a escola, que eu comentava, ela existe com a política. Eu não considero a política como minha. Ela é do outro. Ela é de um ente que, para mim, é muito distante, que é o político, que toma decisões que não me dizem respeito. Esse sentimento de apropriação tem que acontecer para a gente ter algo melhor. Isso é construído, e a escola é o espaço para isso. É isso mesmo. Olha, há alguns comentários dizendo que foi fantástico, alguns chegaram no WhatsApp, outros dizendo que você falou tão bem o tema que não tem pergunta e só agradecer pelo aprendizado. Essa foi a nossa coordenadora geral, a Malu. Eu acredito que o tema foi muito bem abordado, com uma fala muito interessante. Acho que abordamos aqui um pouco do sistema, falamos dos problemas, mas também das estratégias de soluções, né? Porque falar só de problema todo mundo fala. Sair choramingando, eu tô com isso, tô com aquilo. Se colocar vítima também é uma coisa muito comum, né? Então, acho que aqui você deixou muito claro, e eu acho que a sua ideia do missão educação é mais ou menos isso, né? O quanto você se propõe a ter uma missão na educação. Então, quando você se apresentou quem é o Roberto Gimenez enquanto educador e quem é o Roberto Gimenez ser humano, eu acho que ficou muito claro para todo mundo, assim,
o quanto uma pessoa ela pode fazer a diferença, né? É o que a gente estava falando sobre salvar a vida e salvar vidas e salvar o mundo, né? Então, queria imensamente, em nome do Instituto, te agradecer, te parabenizar. Você foi fantástico e com certeza teremos novas oportunidades. A gente tem essa palestra de hoje gravada, que vai ser lançada no YouTube, com todos os seus slides também. Queria agradecer aí a participação de todos que ficaram. A gente sabe que é um horário que hoje ainda com chuva, sem estabilidade de internet, de luz e tal, todo mundo conseguiu chegar aí. Agradecer mesmo a participação e empenho e dizer que só assim a gente consegue fazer um mundo melhor, através dessas trocas. Com certeza alguém aqui vai chegar na escola quando voltar e falar, poxa, tive uma palestra que foi colocado a ideia de troca. Então, você conseguiu agregar muito, inclusive para mim, não me canso de falar. Então fica aí o nosso muito obrigado em nome do Instituto, agradecer a Rosângela pela audiodescrição, a Natália e o Felipe pela interpretação de Libras aí. Às vezes a gente vai falando rápido porque é um assunto envolvente, né? Mas, Gimenez, mais uma vez, obrigada em nome do Instituto. A gente se vê agora na outra semana, quinta-feira agora, pessoal, para quem tiver, a gente vai ter um plantão de dúvidas, tá? Entrem, compartilhem, troquem ideias, é um momento inclusive de troca também. E para quem fica, tenham todos uma ótima noite e a gente se vê em breve. Uma boa noite a todos e obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Parabéns, Roberto. Obrigado, tchau.